Olá, sejam bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num dos assuntos mais incríveis da tecnologia, o aprendizado de máquina, ou como muita gente fala, machine learning. Pode parecer complicado, mas é uma ideia que já está mudando o mundo, e a gente vai entender direitinho como ela funciona. Vamos nessa? Para começar, vamos pensar numa pergunta que parece super simples. Como é que a gente sabe a diferença entre um gato e um cachorro? Parece óbvio, né? Mas já parou para pensar o que acontece na nossa cabeça para a gente fazer essa distinção tão rápido? Então, a resposta está na experiência. Desde que a gente é criança, a gente vai vendo um monte de exemplos. Alguém aponta e diz, isso é um gato, aquilo ali é um cachorro. Com o tempo, o nosso cérebro começa a ligar os pontos, sabe? Ele começa a achar padrões, o tipo de pelo, o formato da orelha, o tamanho. E quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica nisso. Virar algo automático. Agora vem a grande sacada. E se a gente conseguisse ensinar uma máquina a aprender exatamente do mesmo jeito que a gente aprende? É bem aqui que a mágica do aprendizado de máquina começa a acontecer. Mas afinal, o que é isso? Bom, de um jeito bem simples, aprendizado de máquina é a capacidade de treinar um computador usando uma pilha gigante de exemplos. Em vez de dar regras fixas para ele, a gente deixa a própria máquina analisar todos esses dados, encontrar os padrões e, a partir daí, tomar as próprias decisões. E como funciona esse processo? Basicamente em 4 passos. Primeiro, a gente alimenta a máquina. Dá para ela milhares de fotos já com a etiqueta, dizendo isso é gato, isso é cachorro. Segundo, a máquina vai analisar tudo isso para encontrar características em comum. Terceiro passo, ela cria as próprias regras. É como se ela desenvolvesse o próprio entendimento do que faz um gato ser um gato. E por último, o quarto passo, ela consegue fazer uma previsão. Ela olha uma foto nova que nunca viu antes e consegue adivinhar se é um gato ou um cachorro. E essa ideia de aprender para melhorar não é de hoje, não. Décadas atrás, um pesquisador chamado Herbert Simon definiu o aprendizado de um jeito genial. Ele disse que aprender é o que permite que um sistema faça a mesma tarefa, só que cada vez melhor, de forma mais eficiente. E isso vale tanto para nós, pessoas, quanto para as máquinas. O objetivo é sempre evoluir. Certo, mas na prática, para que serve tudo isso? A gente pode pensar que o aprendizado de máquina dá 2 tipos de superpoderes para os computadores. E o primeiro é quase como prever o futuro. O primeiro superpoder, então, é o de fazer previsões. A máquina usa o que aprendeu para dar um palpite inteligente sobre algo novo. Coisas do tipo, esse e-mail que chegou, é spam ou não é? Ou até, qual vai ser a temperatura amanhã? Já o segundo superpoder é encontrar grupos. É organizar uma quantidade enorme de informação com base no que elas têm de parecido. É por isso que um serviço de música consegue sugerir uma música nova que tem tudo a ver com a gente, ou que um jogo online junta jogadores com estilos parecidos. E assim como nós temos jeitos diferentes de aprender, as máquinas também têm as suas estratégias. Vamos dar uma olhada em 2 das mais importantes. A primeira estratégia é aprender por comparação. É bem fácil de entender. A máquina olha para uma coisa nova e decide o que ela é com base nos exemplos mais parecidos que ela já conhece. É como se a gente visse um animal esquisito e pensasse, bom, ele parece muito com os cachorros que eu já vi, então deve ser um cachorro. Agora, a segunda estratégia é ainda mais fascinante: aprender como um cérebro. Nesse caso, a máquina usa uma rede de neurônios artificiais, todos conectados entre si, quase como se fosse uma imitação do nosso cérebro. E é isso que permite que ela encontre padrões super complexos nos dados. É a base das famosas redes neurais. Olha, tudo isso pode até parecer coisa de filme de ficção científica, né? Mas a verdade é que o aprendizado de máquina já está no nosso dia a dia, e muito mais do que a gente imagina. Essa tecnologia está em todo lugar. Sabe quando o YouTube recomenda o próximo vídeo e acerta em cheio? Ou quando um app de música cria uma playlist que parece que lê os nossos pensamentos? E quando a Netflix sugere aquela série que vira a nossa nova favorita? Pois é, tudo isso é aprendizado de máquina em ação. Até o filtro de spam que limpa a nossa caixa de e-mails e o aplicativo de trânsito que acha o caminho mais rápido usam essa inteligência. Então, o ponto mais importante é este. Aprendizado de máquina não é só sobre computadores e programação. No fundo, é sobre usar informação para deixar nosso mundo mais inteligente, mais prático e mais útil para todo mundo. Para a gente terminar, fica aqui uma pergunta para pensar. Se as máquinas podem aprender praticamente qualquer coisa, o que seria interessante ensinar a elas? Que problemas do nosso mundo elas poderiam ajudar a resolver, hein? Fica aí a reflexão.